A Montanha Mágica, Introdução. Bom, se você já conhece o canal, e o canal está bem no começo agora, né? Você vai saber que eu estou lendo o Dom Casmurro e estou lendo aqui o Ponte dos Desejos, um livro infanto-juvenil, né? Então essa é a proposta inicial do canal. Hoje, com esse livro aqui, que eu vou mencionar agora para vocês, eu começo um outro tipo de dinâmica, que é, eu não vou ler o livro inteiro, mas eu vou comentar algumas partes, né? Por quê? Porque, primeiramente, pensando no meu âmbito, um livro que eu leia aqui com vocês demora muito mais do que qualquer outro livro. Porque pensem, eu tenho que ler o livro mais 2 vezes, né? Então, Dom Casmurro, por exemplo, teve todas as leituras que eu fiz anteriormente. Mas, se eu vou ler aqui no canal, eu tenho que ler uma vez comigo mesmo, fazer todas as anotações, me certificar que eu tenho comentário para os vocabulários mais importantes, que eu acho que é o essencial aqui no canal, né? Porque basicamente eu estou lendo coisas com vocês, eu não estou ensinando nada, a estrela dos vídeos é o livro, né? Mas vai um trabalho maior. Por mais que a gente ficasse no livro no nível do... como é que se diz? No nível do vocabulário. Né? Mas aí, é claro, todas as minhas digressões, eu compartilho com vocês as minhas experiências conforme o livro vai me tocando. Né? Então, do jeito que eu leio o Dom Casmurro, é o oposto de um resumo. Né? Então, eu leio com vocês e a digressão é enorme, e a gente faz tudo o que o livro pede que a gente faça. Né? Bom, aí o que acontece? Eu senti a necessidade de retomar as minhas leituras para mim mesmo, né? Que é a leitura que eu não preciso pesquisar tanto assim. E aí eu decidi ler esse livro aqui, do Thomas Mann, né? Chamado A Montanha Mágica. By the way, é uma edição muito bonita da Companhia das Letras, com a lombada branca aqui. A Companhia das Letras eu acho que lançou 8 ou 10 obras do Thomas Mann. Eu não entendo alemão, né, não posso julgar muito bem a tradução, mas eu estou satisfeito na minha ignorância em relação à tradução. Né? Bom, então esse é o livro que eu vou ler pra mim, eu não vou ler pro canal, não vou fazer essas pesquisas. Mas, conforme eu vou lendo, novamente o livro vai me tocando, né? De modo que eu vou tendo coisas para falar. E geralmente eu falo para mim mesmo todas essas coisas. E aí eu pensei, por que não, né, com esses livros, trazer aqui para o canal essas coisas que me tocam e compartilhar com vocês. De modo que quem decidir ler o Thomas Mann, quando chegar a determinada parte do livro, vai poder assistir o vídeo e compartilhar essa experiência, trocar figurinhas, né? Trocar ideias. Então acho que isso é importante. Assim como eu fiz lá nos vídeos de introdução do Dom Casmurro, eu acho importante dizer o que não é. Né? O que isso daqui não é. Primeiro, esses vídeos não serão vídeos compactos, planejados, depois de eu fazer uma leitura. Né? Eu sei que o mais comum no YouTube são esses vídeos que a pessoa lê o livro inteiro e depois traz as impressões. E aí dá um vídeo lá de uns 15 minutos para falar sobre o livro inteiro. Não é isso que eu me proponho aqui. Até porque eu ainda estou lendo, e não só eu ainda estou lendo, como eu estou no comecinho, olha que está um marcador aqui. Né? Eu estou na página 35 do livro. Então não vai ser isso. Não vai ser um resumo do livro, né? Porque eu não pretendo aqui abordar todos os tópicos do livro, então não vai ser um esquema também do livro. E os vídeos que eu faço não vão ser vídeos que abordam os assuntos mais importantes da obra. Vão ser vídeos que abordam aquilo em que a obra me tocou e, sei lá,
conforme eu vou tendo tempo, né? Às vezes a obra me tocou num aspecto muito importante, mas eu ainda não consegui digerir tudo isso, e aí eu deixo pra mim mesmo. Então não tomem isso como nada conclusivo. Bom, e aí qual que vai ser o propósito? O propósito é eu ler trechos, né? Cada vídeo eu vou ler um trecho e fazer algum comentário que foi necessário. Bom, eu estava pensando no seguinte, hoje pensando em criar o vídeo, né? Talvez você tenha a seguinte... Como é que se diz? A seguinte indagação. Você vai falar assim, tá, está na página, por exemplo, 35, aí você vai ler uma passagem. Essa passagem vai ter um valor, correto? Então, por exemplo, a gente começa a seguir a vida de um assassino. Vamos supor, não é o caso aqui. Vamos supor que a gente começa a seguir a vida de um assassino. E vamos supor que o narrador, até o meio do livro, ele olha a visão de mundo através dos olhos do assassino. E aí parece que o livro está defendendo essa visão que ele teve que matar porque, vamos supor, a sociedade o oprimiu e isso é um modo de revolução, etc, etc. E aí, ainda estou na indagação que você faria para mim. E aí você fala assim, aí você, Thiago, vem aqui, grava um vídeo, fala sobre isso, sobre as razões de um assassinato e como que a sociedade oprime e como que é justificável um assassinato. Grava o vídeo, coloca lá na internet, só que quando você chegar lá na página 120, você vai descobrir que não é esse o ponto do livro. O ponto do livro é justamente na segunda parte mostrar como aquele assassino era imaturo. Espiritualmente falando, moralmente falando, psicologicamente falando, qualquer nome que você queira dar a isso, né? E aí a tua crítica contra mim vai ser isso. Você fez um livro sobre essa obra e você chegou a uma determinada conclusão, mas a obra tinha uma outra conclusão. Então, por que você não espera ler o livro inteiro e chegar a uma conclusão e aí depois grava o teu vídeo, já com a conclusão em mãos? Eu acho que eu tenho uma resposta, talvez duas, para essa indagação. A primeira essa é a beleza da literatura. A beleza da literatura é que a gente consegue ver o mesmo mundo sobre diversas perspectivas. E um bom autor, ele não vai apresentar essas perspectivas, digamos assim, contrária a dele, né? Há uma discussão complexa aí, mas não vem ao caso aqui. Ele não vai a representar essas outras perspectivas que não é, por exemplo, a perspectiva principal do livro, só como contra-argumento. Sabe como quando eu estou contra-argumentando? Vamos supor que eu quero defender a proibição... Não, eu quero defender a liberação da maconha, né? E aí eu começo com o argumento que as pessoas dão. Mas eu só menciono esses outros argumentos das pessoas que estão contra o meu ponto, contra a minha ideia, para que elas sirvam de um ponto para que eu possa atacar, né? Um bom autor não vai apresentar as diferentes ideias dos diversos personagens deste modo, né? Simplificando os argumentos de modo que quando você comece a sua argumentação, você consiga destruí-los de forma fácil, né? Um bom autor, e aí com certeza absoluta a gente tem que falar sobre o Dostoiévski, ele vai apresentar cada personagem e cada personagem ele vai dar uma voz real para cada personagem, de forma que o personagem 1, que tem a visão de mundo oposta de personagem 2, é tão convincente quanto. Perceberam? Então, tem alguns filósofos que fazem assim também. Merleau-Ponty é um filósofo que faz assim. Você começa a ler uma ideia, aí você vai lendo, você se convence, nossa, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E de repente ele começa a apresentar o contra-argumento disso, e o contra-argumento você fala, não, mas é verdade, o ponto anterior não está correto, esse ponto novo aqui que está correto. E aí você descobre que ele tem um terceiro ponto. Isso para a filosofia, que necessariamente o filósofo tem que se decidir.
né? Ele tem que saber qual que é a visão do mundo. No caso do Merleau-Ponty, ele faz essa dialética, né? Então uma ideia apresenta outra ideia e apresenta a ideia dele, para mostrar que todos os argumentos são fortes, mas tem um que é mais forte que todos, né? Um autor não precisa fazer isso. Um autor, ele não precisa chegar a uma conclusão. Eu posso, porque perceba, o autor, um escritor, ele nota o mundo, né? E se eu tiver atenção suficiente, pode ser que eu note o A falando, e o B falando contra o A, e eu consiga entender as razões do A, e consiga entender as razões do B, e não chegue a conclusão nenhuma. Ótimo. Por que isso é importante para as nossas discussões aqui? Porque se eu estiver na página 25 do Montanha Mágica e, digamos assim, cair na armadilha e pensar que a visão de mundo é algo que eu comentei na página 25 e lá na página 400 ele dá uma outra visão do mundo, significa que eu estou fazendo o que a literatura pede que eu faça. Significa que eu estou mergulhando dentro da obra e eu estou levando cada parte da obra a sério, né? Sem pensar numa conclusão última depois. Não é isso que a gente faz, geralmente, quando a gente faz um texto argumentativo. Eu lanço a ideia contra a qual eu quero escrever, somente pensando, mais ou menos assim, é um acordo entre a gente. Olha, eu já vou destruir essa ideia, então olha essa ideia aqui. Então você já olha essa ideia com olhos céticos, né? Porque você sabe que o autor é contra aquela ideia e ele já vai destruir aquela ideia. Não é o caso, volto a enfatizar, não é o caso da literatura. Cada personagem é uma realidade, né? E existem personagens mais fortes que os outros, mas cada personagem tem sua própria personalidade. Ótimo. Então esse é o primeiro ponto. E isso, digamos assim, me dá uma liberdade para eu trazer para vocês as minhas impressões do Montanha Mágica, né? do Thomas Mann, por mais que eu esteja no comecinho dele. O segundo ponto é o ponto sobre a dissecação de um livro. E como não é isso que a gente vai fazer aqui, tanto nas leituras, quanto... Eu vou ter que bolar nome para essas coisas, mas sei lá, passagens e comentários, alguma coisa assim, que é o caso do Thomas Mann, né? Eu vou fazer um vídeo novo para isso, que eu acho que é um tema interessante.